Estamos de volta, queridos ouvintes. Esta é a Manhã IBPN. Rádio IBPN. Esta é a meditação da hora cheia. Estamos com a Bíblia aberta para abençoar o seu coração. Rádio IBPN. Estamos de volta agora para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Estamos no livro de Marcos, capítulo 5. E hoje vamos falar a respeito desse homem. Nós não sabemos o nome dele, mas é denominado na Bíblia o endemoniado gadareno. Transcrito no livro de Marcos, como vamos estudar, também mencionado em Mateus, capítulo 8, e mencionado também em Lucas, capítulo 8. Parece que Jesus inicia o seu ministério, ele já convoca os seus seguidores e agora começa a ter experiências espirituais fortes que impactaram a vida dos seus discípulos. A palavra de Deus nos diz assim, na versão que tem em minhas mãos: e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele mesmo, em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amarrar, ou amansar, diz a minha versão aqui. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. A palavra de Deus prossegue no versículo 6, dizendo: e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Queridos, só essa expressão é a maior declaração que Jesus Cristo recebera até o momento, e veio da boca do demônio. Olha a expressão. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000 porcos, afogando-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e aos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém. Marcos capítulo 5, versículos de 1 até 20. Esse é um dos textos incríveis das Escrituras Sagradas, queridos ouvintes. Veja só, como Jesus pode permitir um desejo de demônios
E dizer para um homem salvo e redimido, não. Sim para demônios e não para um homem salvo e redimido. Pois é, estas coisas nos ensinam claramente de que o nosso coração não é o coração de Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são muito mais altos. Os nossos, humanos, previsíveis, extremamente racionais, ou às vezes, extremamente emocional. A palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo agora vai se defrontar então com demônios em grande quantidade. Tanto é que a palavra legião significa exatamente isto, grande quantidade de demônios. Agora, a palavra de Deus nos ensina que Jesus acabou no mar de repreender, como aprendemos na semana passada, o próprio diabo. Ele diz duas declarações quando ele apazigua a tempestade. Ele diz para o próprio diabo: cala tua boca, para. E ao mesmo tempo apazigua a tempestade. Agora ele vai se defrontar diretamente com o demônio. São testes que o próprio Lúcifer, sabendo que ele jamais poderia vencer o próprio Cristo, o Redentor do mundo, no entanto, ele tenta, porque ele é tentador. Agora você pode imaginar comigo por um instante um menino normal. Nasceu numa família muito comum daquele tempo, mas de repente, por suas próprias escolhas, talvez por atitudes que a família tomou, aquele moço começa a mudar o seu temperamento, se torna agressivo, muitas vezes fala com vozes estranhas, outras vezes compete, ganha e, na verdade, muda o seu temperamento, o seu comportamento, a sua vida e o seu estilo de vida para sempre, a ponto de sua família não mais suportá-lo. O seu lugar predileto eram os lugares áridos, eram os sepulcros. E era ali que ele não somente vivia, mas até mesmo se alimentava, segundo o que nos ensina o Evangelho de Lucas, vindo pela boca de um médico, o médico Lucas. Você pode imaginar uma pessoa que até determinado ponto da sua vida tem uma vida normal e de repente algo acontece e o seu comportamento começa a mudar de uma maneira estrondosa. Bem, é a respeito disso que a palavra de Deus está nos dizendo. Imagine um filho, um parente, um amigo que de repente está endemoniado, completamente tomado por demônios. E agora a sua trajetória é completamente excluído da sociedade, porque ninguém podia detê-lo. Até mesmo muitos já tinham tentado amarrar-lhe pelo pé e pela mão para que ele ficasse preso em algum lugar. Mas os demônios dentro deste homem eram tão poderosos, tão fortes, que fazia os grilhões e as correntes em migalhas. Esta era a vida de um homem que no passado teve uma vida normal, mas de repente a sua vida foi completamente transformada. Talvez seja por isso que a Bíblia diz que o inimigo, o tentador, o demônio, ele veio para matar, roubar e destruir. Matar histórias. Sim, matar histórias. Ele veio roubar a identidade das pessoas. Ele veio para destruir o ser humano. Essa é a atividade principal do inimigo das nossas almas. E é por essa razão é que vemos nos dias atuais tantas vidas lindas, acabadas, destruídas, deformadas. Pessoas cujas até mesmo a imagem do próprio Deus refletida na vida de um homem e de uma mulher completamente transformado. Exatamente como se fosse uma negação
da presença de Deus na vida daquela pessoa, o Deus que deu vida para que aquela pessoa estivesse completamente transformada. Esta é a história desse homem sem nome, denominado o endemoniado gadareno. A palavra de Deus nos ensina que mal Jesus Cristo tinha passado por aquela experiência terrível ali no mar da Galileia, no chamado Lago de Genezaré. Agora Jesus Cristo chega a outra banda, apontando para a região norte. E assim que ele começou a sair do barco, logo lhe apareceu um homem atormentado por demônios. Sim, mas antes disso, Marcos faz questão de escrever que ele tinha sua morada nos sepulcros, e ainda com cadeias ninguém podia detê-lo, porque tinha sido muitas vezes preso por aquela comunidade da Gadária. Mas assim mesmo ele destruía tudo e continuava andando dia e noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e pegando cacos e se ferindo com pedras e machucando e martirizando e ferindo e transpassando o seu próprio corpo. Mas a palavra de Deus diz que quando os demônios dentro deste homem viram Jesus Cristo pisando no território dos gadarenos, então agora vamos entender aí também essa questão. Por que Jesus no mar, ele na verdade, ele não é incomodado pelos demônios, mas pelo próprio Lúcifer. E quando ele coloca o pé naquele território, logo ele é saudado e reconhecido por outros demônios, na palavra no plural. No mar, o próprio Satanás. Aqui, demônios, em grande quantidade. Simplesmente é para que Deus nos ensine a limitação que os demônios têm. O nosso Deus, como sempre ensinamos, há tantos anos, queridos irmãos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus que pode estar em todo lugar que Ele quer estar. E assim por diante, cada um dos atributos de Deus. No entanto, o diabo, ele não tem todo o poder. O diabo não pode estar em todo lugar que ele quer estar. Ele não é onipresente, ele não é onipotente. E Satanás não sabe o que um ser humano pensa, porque ele não é onisciente. Por esta razão, nós estamos vendo entre a trajetória da tempestade, o mar da Galileia e a chegada a Gadária, e usando-se a palavra território, na verdade, os gadarenos tinham um estilo de vida baseado na idolatria, quem sabe aos cultos aos mortos, ou até mesmo culto aos demônios. Era o estilo de vida, aquele território era dominado, aquela região era dominada por esse tipo de demônios. É por isso que nós temos que entender claramente que muitas e muitas vezes a questão territorial ela é assunto da nossa oração e da nossa intercessão. Precisamos fazer isto. Precisamos entender o mundo deste modo. Caso contrário, não vamos entender o mundo que estamos vivendo. Você consegue pegar um jornal, uma revista, ouvir um programa no rádio e descobrir que, de repente, em uma só região, vidas são perdidas, chacinas, vidas são dissipadas. O que um cristão faz diante disso? O cristão é levado a pensar em territórios que são dominados por demônios. E a respeito disso, temos que colocar o nosso pé ali. Porque quando colocamos o nosso pé em determinados territórios, os demônios têm que bater em retirada. Porque nós temos a doce, a poderosa presença do Espírito Santo de Deus, que domina não somente a nossa vida, mas nos resguarda de todas as potestades do mal. Agora, a questão aqui é territorial. Jesus pisa nessa terra territorialmente e os demônios já clamam dentro daquele homem. Mas, pastor, como esse homem vivia? Ele vivia dominado por esses demônios, demônios não contados. O maligno é astuto. Ele começa com raiva,
com ódio. Ele começa com pequenos delitos, com pequenas inclinações, e ele vai dominando o território assim que um homem, na sua absoluta vontade, ele vai permitindo territórios do seu coração, da sua alma e da sua própria vida. Cada vez que fazemos uma pequena concessão ao diabo, ele domina territórios. Damos um passo na direção do diabo, o diabo dá 10 passos dentro do território da nossa alma, da nossa mente, da nossa convicção. Por isso, como é bom pertencermos a Jesus e termos a segurança do interior do nosso ser, sabendo que maior é aquele que habita em nós do que aquele que age no mundo, o inimigo das nossas almas. Mas veja o que os demônios fizeram. Eles clamaram com grande voz, e essa palavra, essa expressão, é como se fosse um grito, um gemido, um urro poderoso, dizendo claramente a declaração mais nobre que Jesus Cristo já tinha ouvido enquanto esteve aqui na terra, e veio pela boca de demônios, porque todas as potestades estão debaixo dos pés de Jesus Cristo. No céu, na terra e debaixo da terra, não há um outro nome mais poderoso do que o nome de Jesus Cristo. Da boca e do grito e do rugido interior desse homem, os demônios dizem: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que o Senhor vem nos incomodar antes do tempo? A palavra, nas versões mais conservadoras, diz assim: por que viesse nos atormentar antes do tempo? Jesus, ele não tenta ninguém, ele não atormenta ninguém. Pelo contrário, Jesus tem poder sobre todas as coisas. E agora então, Jesus Cristo, enquanto os demônios faziam a declaração: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que o Senhor vem nos atormentar antes da hora? Naquele mesmo instante há um diálogo. E Jesus está dizendo para aqueles demônios: saiam deste homem. Saia desta vida. A vida humana não pertence a vocês. Por escolha do ser humano, vocês dominam, vocês acorrentam, vocês destroem, vocês ferem, vocês amordaçam, vocês destroem. Mas Jesus Cristo veio trazer vida. E agora há um diálogo entre o Cristo de Deus e aquela legião de demônios que dominavam aquele homem. Por que os demônios gostam de dominar em quantidade, às vezes, a vida de um homem e de uma mulher? É porque a maioria dos demônios, eles vivem em trevas profundas. Eles conseguem, sim, ouvir, eles conseguem sentir cheiros de tantas coisas, mas eles não podem ver porque vivem nas trevas, desde a rebeldia, quando a terça parte dos anjos celestiais, inclinados a serem orientados pelo próprio Lúcifer, anjo de luz, eles então decaem da glória de Deus e andam em trevas. O maior desejo na possessão demoníaca é que os anjos possam possuir um ser humano e, através dos seus olhos, ver a luz. E agora a palavra de Deus nos ensina: rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província, porque lá era o lugar ideal. Os gadarenos, eles, na verdade, eles serviam demônios. E aí, a palavra de Deus nos diz que andavam ali pastando perto daquele monte grande manada de porcos. E todos aqueles demônios vão fazer um pedido, mas não é um pedido dizendo: deixa a gente entrar. Eles, na verdade, eles urgem de lá de dentro com o mesmo tom de voz dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Porque Jesus Cristo, nesse momento, tem poder e autoridade de mandar esses demônios todos para as regiões áridas do mundo, porque lá é que eles precisam viver, desertos e desertos, onde não há vida,
Jesus tinha poder de mandá-los, como acontecia naquele tempo quando os demônios eram exorcizados. Eles iam para as regiões áridas. Para não ir para esse lugar, então eles pedem que eles se incorporem nos porcos e se precipitem no mar. E agora, no verso 13, Marcos 5,13, vem uma declaração estarrecedora. Jesus Cristo diz: podem ir. Podem ir. Só livrem este homem, que um dia foi um jovem, que um dia foi uma criança, que um dia foi concebido na sua vida, desde o ventre de sua mãe. Ele já estava preparado para este momento. E agora a palavra de Deus nos diz que imediatamente, os espíritos imundos entraram nos porcos e aquela manada fez um rebuliço, um agito, e logo todos começaram a ir na direção do grande lago, no mar. E ali se precipitaram. E diz as Escrituras Sagradas que eram quase 2.000 porcos. Eles foram e todos, sem exceção, afogaram-se no mar. E a palavra de Deus nos diz que os que apacentavam os porcos fugiram, correram para a cidade de Gadária. E lá entraram e começaram a anunciar a todos tudo o que havia acontecido. Que episódio, que momento era aquele! E muitos daquela cidade, ouvindo aquelas notícias, ouvindo as declarações, tanto de demônios como do próprio Cristo, foram ter ao encontro de Jesus. E agora, o verso de número 15 é estarrecedor. Porque de um lado podemos ver o que o diabo é capaz de fazer com uma vida humana e aquilo que Deus faz com o ser humano. Verso 15 nos diz assim: e foram ter com Jesus, e aquela multidão vindo da cidade encontraram aquele que fora endemoniado, o que tivera a legião de demônios, cuja fama era conhecida por todos naquela cidade. As histórias eram contadas para as crianças a respeito desta criança, deste menino, deste jovem e deste homem que fora tomado por demônios. E agora veja a expressão: ele está calmo, assentado. A palavra de Deus diz que ele andava nu, se feria com pedras, mas o que andara nu agora foi vestido pela equipe de Jesus. E melhor do que isso, ele estava em perfeito juízo de mente. E quando eles viram aquilo, eles temeram, sabendo que diante deles estava alguém que tinha poder e autoridade, não só sobre a vida, mas também sobre a morte e demônios. E os que tinham visto, diz o texto de número 16, contaram tudo a respeito do que tinha acontecido, tanto com o endemoniado quanto aos porcos. E ali começaram a lhe pedir que Jesus Cristo saísse do seu território. Naturalmente, os donos daquela vara de porcos, né? Eu ia falar manada, mas é vara de porcos, é o coletivo de porcos. Aqueles que cuidavam daquela vara de porcos, eles disseram: Senhor Jesus, é melhor o Senhor ir embora daqui. Parece que Jesus Cristo diz: eu quero entrar num coração. Os demônios dizem: nós queremos incorporar nos porcos. E parece que os moradores daquela cidade dizem: saia daqui, Jesus. Escolhas, escolhas e escolhas. E agora Jesus Cristo, aquele que foi declarado pela boca dos demônios, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, ele simplesmente entra no barco. Ele entra no barco como se despedisse e dissesse: eu vou para outra banda do mar com os que me seguem. E agora, verso 18, vem uma declaração linda, linda. A maioria dos cristãos gostaria de
está na cena da crucificação, da ressurreição, eu também. Mas eu gostaria de ter estado ali. E ouvindo a declaração desse homem, ele vai dizer: Senhor Jesus, deixa eu ir contigo. Senhor Jesus, eu posso ir contigo? Ah, irmãos, se eu fosse Jesus, eu ia dizer: pode entrar. Você já imaginou a gente chegar agora na casa de Jairo e você dar o seu testemunho? Que você era dominado por demônios e demônios e agora você foi livre pelo próprio Filho de Deus? Numa igreja como de hoje, onde a gente valoriza tantos grandes testemunhos, a lógica divina do coração de Jesus vai na contramão. Jesus diz sim para os demônios e diz não para o liberto. Jesus, porém, disse: não, querido, não faça isso. Faz o contrário. Volta para o braço da tua mãe. Volta a sentar perto dos seus ex-amigos. Volta para as ruas de onde você foi expulso. Passe pelo sepulcro e diga para o sepulcro: nunca mais. Passe pela morte e diga: nunca mais. Faça com que os homens vejam suas feridas, mas as suas marcas, elas não são mais de derrota, elas são de vitória, porque uma vez livre pelo Filho de Deus, verdadeiramente somos livres. Por favor, volte para sua mãe, volte para o seu pai, volte para os seus amigos e diga só isso: foi o próprio Deus que fez isto. Foi o Cristo de Deus que veio ao meu encontro. Não fui eu que fui buscá-lo, foi Ele que veio ao meu encontro. Ah, queridos ouvintes, eu me emociono e sempre vou me emocionar, porque o poder desta conversão permitiu que cidades inteiras naquela direção norte pudesse ser transformada pelo testemunho de um homem liberto de demônios. Ah, que expressão linda! Vai para a tua casa, porque geralmente é dentro de casa que nós somos derrotados. É pelas escolhas de uma família que nós escolhemos demônios ao invés de Deus. É dentro de uma casa onde que a personalidade, a vida e o caráter de alguém é formado. É o lar, é a família, é sempre por onde Deus quer começar, quando Ele tem algo grande a fazer na face da terra. Família, família. Por isso devemos ser extremamente atentos com tudo aquilo que falamos dentro de casa, bênçãos ou maldição. Tudo aquilo que manuseamos, tudo aquilo que influenciamos a vida dos nossos filhos e de todos que estão ao nosso redor. O nosso lar tem que pertencer a Deus. Tudo pode ser negociado, mas Deus ser o Senhor do território nosso, do nosso lar e da nossa casa, isso é inegociável, porque dentro do nosso lar só existe um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que será adorado até a sua volta. E agora, Cristo Jesus diz não, volta para os seus, volta para a tua cidade, volta para o teu bairro, volta para os teus conhecidos, volta para a tua casa, volta para a sua família e faça o seguinte: não venha comigo para anunciar o evangelho aos outros, deixa que eu faço isso. Mas volta para o lugar mais difícil de toda a face da terra. Volte para os seus. Volte para a sua casa. E ao chegar lá, diga assim: grandes coisas fez o Senhor por mim. Deus teve misericórdia da minha vida.
Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Simples assim. E eu pergunto, aquele homem insistiu com Jesus para entrar no barco? Claro que não. Irmãos, há poder e autoridade na voz do Cristo de Deus. Quando ele abre a sua boca e dá uma ordem, os homens o seguem. Espero de coração, querido ouvinte, quando Deus te pedir alguma coisa, que você siga estritamente a ordem que Jesus te deu. É para ir para casa, vá para casa. É para mudar de cidade, mude de cidade. É para mudar de direção, mude de direção. Porque mais importa obedecer a Deus do que obedecer os nossos corações, os nossos sentimentos ou qualquer coisa parecida. E agora a palavra de Deus nos diz que aquele homem foi pelo caminho, anunciando em toda Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos que ouviam ficavam maravilhados. Isso é conversão. Um homem que estava indo no caminho dos demônios, seguindo o curso deste mundo, agora vai nadar caminho contrário. As braçadas serão mais duras, porque é muito fácil nós seguirmos a corrente do rio da vida. Outra coisa é experimentarmos de uma genuína conversão e irmos na direção contrária. Cansa, dá trabalho, há uma pressão do rio que desce e nós temos que voltar para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído, o centro da vontade de Deus. O que for endemoniado, o gadareno da cidade de Decápolis, agora volta pelo seu caminho, anunciando as grandes coisas que o Senhor lhe fizera. Todos nós temos uma Decápolis em nossa vida. Todos nós fomos rondados por demônios. Todos nós somos perseguidos, tentados pelos demônios. Mas aqui dentro do nosso coração há uma doce e poderosa presença. Não é de uma entidade, não é de demônios, mas nós somos possuídos pelo Espírito Santo da promessa, prometido pelo próprio Cristo. Aquele que depois de 50 dias da ressurreição de Cristo Jesus, lá naquela cidade, desceu sobre o Espírito Santo de Deus. Promessa do passado, que um dia sim, os homens não teriam, por períodos curtos de tempo, o domínio do Espírito Santo em suas vidas. O Espírito Santo de Deus não dominaria a vida de um homem momentaneamente, mas ele estaria para sempre conosco. É esse Espírito Santo de Deus que nós saudamos nesta manhã, no programa Manhã em BBN, dizendo: Espírito Santo de Deus, e Deus Emanuel, Deus conosco, Deus que habita no nosso coração, tome conta da nossa vida e do nosso ser, porque esse território do meu coração pertence ao Senhor. Eu dei as chaves do meu interior ao Espírito Santo de Deus que habita em mim. Eu pertenço a Deus, eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Eu pertenço a Ele, e esse território aqui dentro do coração já tem um dono, o seu nome Jesus Cristo. E aí, irmãos, é sair de cidade em cidade, colocar as nossas plantas dos pés em territórios inimigos e declarar que, pela presença de um justo, de um filho do Deus Altíssimo, de uma filha do Deus Altíssimo, todos os demônios batem em retirada, porque onde o povo de Deus está, aquele território é santo, ele pertence ao nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, no meu lar, no teu lar, existe uma bandeira erguida, e essa bandeira sobre nós é o amor, a misericórdia e a bondade desse Deus que faz maravilhas. E por esta razão, nós sabemos claramente como tudo isto é verdade.
Eu mesmo, como já tenho testemunhado há anos, como era triste para mim ver 3 vezes por semana, às vezes, a minha própria avó paterna, dominada por demônios e trazendo revelações, entre aspas, sobrenaturais. Como era difícil ver aquela mulher que eu tanto amava, dominada completamente por espíritos. Eu vi isso diante dos meus olhos em toda a minha infância. E aquilo tudo doía no meu coração e na minha alma, sabendo que aquela não era minha avó. Era de fato uma entidade. Só depois da minha conversão eu consegui entender os caminhos tortuosos que minha família, de onde sou descendente, eles trilharam. Por isso, o endemoniado gadareno sempre vai ter um lugar no meu coração. Porque eu sei o que significa estar do outro lado. Eu sei o que é isso. E dói no meu coração saber que muitos cristãos vivem uma vida sem significado, uma vida sem compromisso, uma vida baseada simplesmente nos seus pensamentos, nos seus desejos, quando deveríamos viver uma vida completamente dedicada a Deus, corpo, alma, espírito, tudo dedicado ao nosso Deus, de tempo integral. Porque eu sei, eu vi com os meus olhos como o diabo é astuto, como ele destrói, como ele na verdade arrasta multidões atrás de si. E é por isso, querida igreja, amados irmãos, que a gente tem que continuar pregando este evangelho a tempo e fora de tempo. Talvez para muitos, até mesmo dos membros da nossa igreja. O pastor está aqui na quarta-feira de manhã pregando o evangelho, talvez seja simplesmente mais um exercício do ministério. Não para mim, porque eu sei que essa palavra não é minha, o Espírito não é meu, ele habita no meu coração, mas eu sei de uma coisa: a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela não volta vazia. Ela destrói demônios, ela derruba potestades, ela afasta territórios demoníacos e torna o lar uma vida de um homem e de uma mulher, uma vida completamente diferente, porque há poder e autoridade na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Bem, queridos ouvintes, vamos fazer uma pausa no nosso raciocínio, até voltarmos um pouquinho mais tarde para pregar de novo essa palavra. Mas, queridos, lembre-se disto. A gente sai de um mar em tempestade, a gente liberta um demoniado pelos olhos e pela mão e pela palavra de Cristo, mas agora nós vamos socorrer Jairo. E no caminho de socorrer Jairo, existe uma mulher com fluxo de sangue. Milagres e milagres vão acontecer. Essa é a beleza inigualável da palavra do Senhor nosso Deus. Rogo ao Senhor que, como cristãos, possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra Deus. E se você, querido ouvinte, está sendo atormentado por demônios, é tempo de você ir ao encontro de Jesus Cristo, porque Ele vai chegar aí pertinho de você. Ele vai atravessar todos os territórios, buscando uma ovelha perdida. Ele deixa 99 no aprisco e vai atrás de você, querido ouvinte. Porque Ele te ama, Ele quer te libertar, Ele quer transformar a sua vida. Oremos a Deus. Deus eterno, muito obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Ela está mais em dia do que o jornal, que ainda sairá amanhã, porque a Tua palavra, ela é infalível, imutável. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, pelo testemunho da Tua palavra. Te agradecemos pelo endemoniado gadareno
que povoa a nossa mente, a história do nosso coração e entra na nossa vida para a gente nunca mais se esquecer. E um dia estaremos lá nos céus, ao lado do que for endemoniado, agora livre, redimido, transformado, e estaremos junto deles, junto com os nossos queridos, para todo sempre. Tudo isso por causa de um nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Ó Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que através da sonoridade desta rádio, através da internet, muitos corações tenham sido completamente persuadidos a entender demônios, territórios, mas acima de tudo, o poder de Cristo Jesus sobre tudo e todos. A esse Cristo, todo louvor, toda honra e toda glória. E esta é a nossa